E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês podem perceber, estou aqui com o André Daniel Heinck. Vocês não têm noção do rebu que deu para montar essa mesa aqui na minha sala. O lugar, ele é muito legal, tá? Mas é pequenininho. Engana, gente, engana. Mas é o seguinte, é o que dá para pagar. Cadê você mais mantenedores? Ainda bem que a gente tem mantenedor aqui, clientes e tal. E olha só, você vai acompanhar essa minha conversa sensacional com o André Heinck. E eu quero dizer que se você curtir essa conversa, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia. O link tá aqui na descrição desse vídeo, porque a gente acabou de colocar na nossa plataforma mais de 15 aulas com o André, tá bom? Sobre um panorama do Antigo Testamento, uma verdadeira aula. Você pode ter essa conversa expandida em mais de 15 aulas que o André está ministrando na Escola Bibotalk de Teologia. Então, ó, vem estudar porque tem André Heinck, tem Cacau Marques, tem eu. Então assim, e fora as outras disciplinas que a gente vai colocar na EBT, encontros semanais ao vivo pelo Zoom, os próprios alunos se encontram para revisar a matéria, um grupo exclusivo no Telegram, material didático, apostila, enfim, gente, a EBT está sensacional e está com 30% de desconto. Simbora então para esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai vir estudar ainda esse ano na Escola Bibotalk de Teologia. Gente, André Daniel Heinck, autor deste livraço, Aqueles da Bíblia. Se você ainda não leu essa história de Israel, recomendo demais. Se você quer ter um aperitivo do que ele fala aqui nesse livro, temos os podcasts. Tem uma longa história que começou com os outros da Bíblia. É verdade. Né, a partir dos podcasts, aliás, a partir de cursos que o André ministrava na igreja. Virou podcast no Bibotalk, virou livro na Thomas Nelson, os outros da Bíblia, virou o segundo livro e segue a jornada. E segue a jornada, graças a Deus pela carreira de autor. Aliás, cara, deixa eu te falar, tu acredita que uma pessoa mandou um direct pra mim, cara? Toda feliz, assim, pô, Bíblia, eu nem acredito, cara. Consegui baixar o teu livro. O livro que ele estava se referindo não é o meu, o Deus Destrói Sonhos, esse aqui, né? O Sucesso da Thomas Nelson. Ele está falando do meu outro livro, Pela Mundo Cristão, que é o Nova Mentalidade, que eu escrevi junto com os meus amigos, comentando a carta de Paulo aos Filipenses. Bíblia, eu nem acredito que o PDF abriu, cara. Cara, quando eu baixei, eu tava numa expectativa enorme e eu nem acredito quando o PDF abriu. Cara, muito obrigado pelo teu trabalho. Aí eu comentei assim com ele. Mano, tu pagou quanto nesse PDF? Não, cara, tá de graça na internet. Falei, então, mano, na verdade não tá de graça. Alguém pirateou e tu não tá me abençoando assim, né? Na verdade, até pirataria é crime, né? Você baixar PDF de livros na internet é crime e tal. Então, assim, cara, tu não tá me abençoando. Eu não estou ganhando porque você está pirateando. E, cara, e é incrível que se os nossos livros, né, não tivessem cópia na internet, a gente ganharia mais, o que nos motiva, né, e nos dá condições de viver de livro. E não dá para viver de livro no Brasil, né, André? Não dá para viver de livro, né? E tem mais uma coisa, né? Livro é barato, cara. A gente fala, porque não posso comprar porque é caro, velho. Um livro desses aqui é menos do que o valor de um hambúrguer que você for comer fora. Exato. Entendeu? Então, e o hambúrguer você sabe o que vai virar no dia seguinte. Então isso aqui não, vira dependendo do seu estômago, 2 dias depois, enfim. Ou né? antes até. Mas... Ou antes, enfim. Não, a verdade é a seguinte, galera, é livro e custa caro fazer um livro, né? Primeiro que custa o nosso tempo de vida, né? Mas enfim, isso é uma longa história, a gente conversa aqui. André, Aqueles da Bíblia, né? Você tem um foco aí que é na questão da história bíblica de Israel, é a tua pegada, é o teu recorte. Você também faz, né, conversa com os povos de entorno, com os outros da Bíblia. Mas tratando agora de cristianismo, eu sei que é uma área que você gosta também, que você atua. Afinal, você é também formado em história e teologia e design, né? O cara ele é o Rodrigo Hilbert da teologia, não sei se você sabe. Ele não é tão bonito, não é tão alto como o Rodrigo Hilbert, mas esse livro aqui, ele só não imprimiu e plantou a árvore. Tirando isso, ele fez tudo. Capa, diagramação, design, projeto, gráfico e escreveu, né? Então é muito, muito legal isso. Mas André, a tua área de interesse é também essa questão da história da igreja, da história do judaísmo, por assim dizer. Você está pesquisando até isso, inclusive, no seu doutorado. Nós temos aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós temos ali os 39 livros organizados no cânon. Por que, no fundo, o cristianismo tem uma leitura diferente desse Antigo Testamento, que para eles não é Antigo Testamento? E até eu queria que você me explicasse como a ordem e a organização dos livros, que são diferentes. O cristianismo organizou
o Antigo Testamento de uma forma, os judeus organizaram seus escritos, que nós chamamos de Antigo Testamento, de outra forma, e isso tem uma intenção teológica. Eu queria entender o desenrolar disso. Então, a gente vê intencionalidades completamente distintas quando uma pesquisa bíblica ou mesmo arqueológica e tudo mais envolve judeus ou envolve cristãos. O objetivo, o motivo é diferente. Né? E isso tem a ver com um processo hermenêutico de interpretação, e aí não é apenas a hermenêutica no sentido de exegese, de pegar o texto bíblico e interpretar corretamente e tal. É mais do que isso, é uma hermenêutica da vida, aquilo que vai... a maneira como você pega e lê o texto e traz ele para a tua vida concreta. Isso passa por uma hermenêutica, e esse é um campo de estudo mais de uma hermenêutica filosófica, e não necessariamente dessa hermenêutica do como interpretar corretamente. Então essa é uma área que eu tenho me interessado muito, porque ele envolve a questão da narrativa. Diminui muito a questão de o que aconteceu de fato no passado. Né? A gente não se importa tanto com isso, e isso eu tenho deixado um pouco de lado. Né? A questão de, afinal, o êxodo, ele aconteceu ou não aconteceu, ou aconteceu exatamente desse jeito, daquele. Essa questão, para essa pesquisa, ela diminui um pouco. Mas o que cresce ali é o seguinte, o que Israel guarda dessa tradição na Bíblia, por que guarda isso, e o que isso significa para a formação do Israel depois. Então, ele vai vindo no encadeamento, né, vamos dizer, uma recepção do texto na história. Então, é uma história da recepção, e não tanto da questão do que aconteceu ou não aconteceu. Isso me fascina, o assunto narrativo, eu gosto muito dele. Então, o que acontece? Né? Você falou ali da própria questão da organização dos livros. Alguns autores chegam a trabalhar o seguinte, né? Eu sempre digo alguns autores porque eu tenho uma péssima memória, eu esqueço o nome do autor. Eu acho uma ótima saída, super indico. Mas então, porque eu de fato li, mas eu não sei dizer quem. Então, quando vocês lerem meu livro, que decorre da tese, vai ter na nota de rodapé da onde que vem isso. Olha só. Porque ali na escrita eu guardo direitinho, né? Então, o que acontece? Né? Alguns dizem o seguinte, a própria Bíblia, que judeus leem e que cristãos leem, e aqui eu estou falando cristão protestante, porque é o mesmo conjunto de livros do Antigo Testamento. Mas ele vai dizer, não, é outro livro. Por que é outro livro? Porque o processo e a maneira de ler, compreender e organizar é outro. E aí resulta que a maneira de escolher e selecionar os textos também vão mudar. Então eu estava conversando outro dia com um sociólogo, que também é de origem judaica, e ele me dizendo, olha cara, o texto de Josué que os judeus leem é outro que os cristãos leem. Como Por assim? quê? O texto é o mesmo. Josué foi lá e parou, né, e orou e pediu que o sol parasse, o sol parou do lugar tal até o lugar tal e ficou parado no lugar tal e depois se deslocou para o lugar tal. O evangélico, ele lê esse texto e ele vê o quê? O que ele extrai dali? O milagre de Deus, a vitória na guerra, e como Deus, então, né, propiciou uma vitória em determinado momento para este povo que está ali lutando, e principalmente, né, nessa relação da condução de Deus nessa história. O judeu não lê isso. O judeu, ele vê ali a questão da terra. Não é a questão do milagre de Deus, é a questão da terra que está posta lá. Então diz assim, olha, por quê? É de tal lugar até tal lugar. Por quê? Porque isso corresponde à terra de Canaã, que é a terra deles. Então dizendo assim, cara, quer dizer, são dois temas que estão no mesmo texto, mas que para cada leitor é um foco totalmente diferente. Ou seja, então tem um diálogo do leitor com o texto. Aí. Claro, porque isso é uma coisa que nós aprendemos, o próprio Paul Ricoeur trabalha isso, né, na questão da narrativa, o tempo narrativo. O que acontece? Você tem o texto que remete a um determinado momento. Certo? Então ele diz, olha, há 3 momentos, agora eu vou tentar explicar Paul Ricoeur em poucas palavras. E rapaz, olha o desafio aí. Então assim, há 3 momentos de mímese, que é uma imitação da realidade, porque a gente não tem um acesso pleno à realidade, a gente vê o que está acontecendo, mas o acesso é filtrado pelo meu entendimento, então o real é algo inatingível, você se aproxima. Tá? Mas então o que acontece? Você tem, a primeira mímese é o quê? Quando eu estou num mundo e num lugar, eu percebo a realidade ao meu redor de acordo com uma série de coisas que eu aprendi antes.
Então, eu sei pelos estudos da ciência que o ar que eu respiro de um jeito, eu sei que o mundo funciona de um jeito. Eu vejo um acontecimento, algo acontecendo, ele passa pelo filtro do meu background de entendimento. Eu tenho que falar a mesma língua, um monte de coisa. Ou seja, existe toda uma configuração de mundo que está junto comigo. Então, quando eu percebo uma realidade, essa realidade vem para mim por esse filtro. Então eu já tenho uma primeira representação da realidade, que é a minha percepção dela, que não é apenas minha, ela geralmente é coletiva. Provavelmente eu e o Bibo, nós vamos acompanhar um evento, ele vai acontecer e nós vamos ter a mesma percepção da realidade desse evento. Agora, uma pessoa que vem lá, sei lá, do Japão e que não entende a língua, não entende nada, ele pode ver a mesma coisa e entender algo totalmente diferente. Porque o nosso background nos ajuda a compreender, né? Então eu vejo alguém jogando capoeira na rua. Nós que somos da cultura brasileira sabemos exatamente o que está acontecendo ali. Alguém de fora pode olhar para estão brigando. Não, eles não estão brigando. Eles estão jogando. Eles Fica estão brincando. Fica a dica pro gringo. Se ouviu Paranauê, tá de boa. Então, e por quê? Porque esse primeiro momento de representação da realidade, ou imitação dela, é a minha percepção, está dentro dessa geral. Então o que acontece? Alguém vai escrever um texto sobre isso que está acontecendo. Aí vem o segundo momento de representação, que é o próprio texto. Que aí esse cara, ou eu vou escrever sobre isso, eu escrevo e aí eu passo para uma representação que está sujeita a regras gramaticais, a um papel, a etc, etc. Surge a Mimesis 2, que aí vem a representação da representação. Quer dizer, eu tenho que transformar em texto aquilo que eu já tenho na representação da cabeça do que aconteceu. Nesse segundo momento, o que acontece? O texto ele começa a se desprender de mim, inclusive. Olha aí. Né? Porque aí eu tenho que organizar, botar num mitos, que nem eu falei em outro momento, numa live, quer dizer, numa narrativa com início, meio e fim. Né? Eu crio um roteiro para isso, eu faço toda uma composição narrativa que organiza esses fatos que, na verdade, são aleatórios. Eu vi dois caras jogando capoeira lá. Então eu pego isso, só que eu construo uma narrativa para descrever isso. E aí eu construo a narrativa. Pronto, ela não é exatamente real, mas ela é uma imitação daquilo lá, já baseado no que eu entendo da realidade. Eu posso fazer uma interrupção ou se quebrar esse fluxo é complicado? Eu sei que ele quer tomar uma aguinha também, por isso que eu fiz essa interrupção. Cara, nessa questão ali, gente, volta que não é difícil de entender, tá? Pra quem ouviu a primeira vez, talvez, cara, o que esse cara tá falando? Volta que você vai pegar. Ok, nesse segundo passo, que é onde eu já tô lidando com uma interpretação, tá, de uma primeira mímese, isso, né? Ou seja, eu tô tentando acessar a realidade e eu já tô numa segunda camada. Que é uma composição. Uma composição. E nessa composição, agora, partindo do autor bíblico, eu queria já emendar aqui o autor bíblico, porque nessa composição, o autor bíblico, a partir da sua característica, era comum ele fantasiar. Não, é que a palavra fantasia é mal vista hoje. Não, mas ele vai emprestar uma narrativa e vai emprestar metáforas que vão, às vezes, ampliar ele vai dar uma firula, esmirilhar o hino, como diz lá o cara do Worship Fails, né? Fora isso, Bibo, eu diria mais, ele vai selecionar o que está acontecendo ali, de acordo com a intenção dele. Então, eu vou pegar aqui um livro da Edições Vida Nova, né, uma editora bem conservadora no país. E esse livro aqui, cara, ele é muito legal porque Deus realmente ordenou o genocídio. Aqui você entende os exageros, né, como a linguagem hiperbólica da Bíblia. E tá nesse segundo fator ali, certo? Ou seja, Deus mandou matar todo mundo mesmo? Não, pera, é a forma de escrever. O Igor até fala, um judeu descrevendo um acidente de carro é diferente de um ocidental. O ocidental, grosso modo, vai tentar se deter a tentar explicar o máximo possível o que aconteceu. Não, a moça atravessou a rua, o carro furou o sinal e pegou ela. De fato, isso aconteceu. Só que o judeu, talvez, né, aquele que escreve, o contador de história, ele vai criar uma narrativa. Ele vai explicar o porquê que a moça atravessou naquele momento. E a gente não sabe. E não é mentira. Mas é o jeito, ele quer contar o que aconteceu. Também é um fato. Não é uma mentira. E é isso que a nossa cabeça ocidental tem muita dificuldade. Não, mas como? Mas o cara está inventando a história. Não, cara, não é inventar a história. Ele tem um fim pedagógico para uma lição que ele quer. Né? Eu posso pegar, por exemplo, na minha narrativa, eu peguei o exemplo da capoeira, né? Isso. Então, eu estou jogando capoeira. Na minha narrativa, eu posso pegar e fazer, de repente, um flashback ali e dizer como é que surgiu a capoeira no Brasil. Quer dizer, nada disso está naquele momento que eu estou relatando.
Mas eu trago para esse fato ali. Eu posso talvez conhecer um dos capoeiristas, eu posso introduzir algum relato sobre ele, alguma coisa lá. Eu posso dizer que, olha, aquele evento parou Porto Alegre. Se eu vim em Porto Alegre, eu estou falando de Porto Alegre porque é o meu lugar. Onde ele sente saudade. É, onde eu sinto saudades. Mas então o que acontece? Eu posso fazer toda uma narrativa lá que vai o quê? Vai, na verdade, desprender do texto original e vai se tornar uma narrativa que é uma segunda, né, um segundo momento de mimesis. Então, a Bíblia ela é inteira assim. Por quê? Ela já é, para começar, uma narrativa tardia dos eventos do passado. Então, ela é puramente interpretação do passado. Ela já é isso. Isso é muito claro, tá, gente? E Isso mais claro. interpretação teológica. Então, porque né, os autores bíblicos não estão preocupados em falar sobre, digamos, os aspectos, sei lá, econômicos das decisões dos reis. Ou biológico da criação, por exemplo. Eles estão preocupados em dizer, olha, se ele é ou não fiel a Yahvé, ele é um bom rei ou mau rei, se ele é fiel a Deus e aos determinações lá da Torá. Então, essa é a questão que está posta ali. Então, se ele foi economicamente bem sucedido frente aos impérios que estão ao redor, isso não interessa para ele. Né? Então ele vai falar como mau rei Manassés e bom rei Ezequias, quando o rei de sucesso econômico é o Manassés e o de fracasso econômico é o Ezequias. Entendeu? Então essas são questões que estão ligadas a essa mimesis 2, esse momento da escrita do texto em que você avalia o passado. Certo? E, gente, só quando eu falei que isso é claro na Bíblia, em vários momentos da Bíblia Sagrada, você está lendo ali e você lê. E não é mais assim nos dias de hoje. E esse povo habita essas terras até os dias de hoje. Então você percebe... Naquele tempo não existia rei em Israel. Naquele tempo, justamente. Então você percebe que alguém que não está exatamente naquele acontecimento histórico, então ele está relembrando. E o judeu relembrar é intenções teológicas, né? Então tem principalmente intenção teológica, né? É uma narrativa com intenção teológica. E nessa intenção teológica cabe, gente, obviamente que o Espírito Santo está no meio disso tudo, ninguém está negando isso. A gente crê na inerrância da Escritura e que é um livro realmente de Deus para a humanidade. A gente não está questionando isso. Mas é muito legal a gente conhecer os bastidores humanos da revelação divina, como diz o nosso amigo Paulo On. Isso aí. Então o que acontece? É o segundo momento. Só que, e aí vem a grande questão, principalmente do Paul Ricoeur, existe um terceiro momento de mimesis. Porque o que acontece? O texto, quando ele surge, ele procede uma mudança na comunicação humana. Qual é a mudança? Porque eu estou aqui conversando com o Bibo, certo? Eu conheço o Bibo, nós compartilhamos o mesmo contexto e tal, e a nossa comunicação ela flui oral diretamente. Não existe um filtro ali. Né? Claro, tem o filtro do quê? Do background de cada um. Exato. Mas é um background próximo. O que o texto faz? No momento que eu escrevo um texto e ele vai ser lido pelo Bibo, tudo bem, está no mesmo background. Mas se ele for lido por uma pessoa daqui a 200 anos em outro canto do planeta, perdeu esse contato original. Então, tudo aquilo que eu falava para o Bibo, ou escrevi no texto dizendo porque tu, Bibo, porque eu não sei o quê, o tu, Bibo e o eu desapareceram no texto. Não são mais nós. E aí o texto ganha uma vida própria. Ele descola do autor original. O leitor que vai pegar esse texto, que é a Mimes 2, ele vai exercer uma nova mimes ou nova imitação. Por quê? Porque ele está também num contexto, num nível de compreensão e tudo mais. E aí ele vai pegar esse texto e vai começar a ler, e claro, ele vai fazer uma exegese tentando entender qual era o contexto original. Essa é a base da exegese. Tá? Qual é o contexto original para produzir esse texto? Mas tudo aquilo que o texto falava, ou porque o tu, porque o eu, não sei o quê, não existe mais o original. Quem assume o lugar desse na leitura? O leitor é o tu do texto. Então a Bíblia, quando diz tu, né, porque tu pecaste, não sei o quê, como é que o leitor vai preencher o vazio que não existe mais? Ele preenche com ele mesmo, ele preenche com a experiência dele. E é assim que acontece a aplicação do texto bíblico na vida das pessoas. Porque quando acontece lá, o Shema Israel, Israel apenas, Yahvé é Deus, só ele adorarás, não sei o quê, o Israel não é mais aquele Israel que está lá. O Israel se torna o leitor que está lendo. Entendeu? E aí ele vai assumir para ele esse negócio. Por isso que a Bíblia é tão forte, né? Porque ela, justamente pelo descolamento do original, que ela vai se tornar lá. O Egito que escravizou não é mais aquele Egito daquele tempo. O Egito se torna o quê? Os Estados Unidos da escravidão do século XVIII. O Brasil da escravidão do século XIX. Né? E
O povo a ser libertado é quem? Os negros escravizados naquele momento, porque eles assumem esse texto para eles, porque eles adoram o mesmo Deus que no passado libertou Israel, agora ele lê um texto, tá aí o Deus libertador, e ele fala com ele já. Então isso acontece isso é o processo de leitura de um texto e apropriação do texto que acontece na terceira mimesis, da imitação da realidade, em que você pega esse texto e esse texto passa a fazer parte da minha realidade hoje e não a do passado, e eu passo então a ler e compreender o texto a partir de mim. Ou seja, isso acontece na própria Bíblia, André. Me ajuda a entender aqui, porque na própria Bíblia a gente tem a ideia dos 10 mandamentos, por exemplo. Se a gente pega os 10 mandamentos, em Êxodo a gente tem um motivo para a guarda do sábado, Isso. em Deuteronômio a gente tem outro motivo para a guarda do sábado. Exato. No Êxodo ele trabalha com a questão cosmológica, cosmogônica, né? Quer dizer, porque Deus descansou no 7º dia, você descansará. Chega no Deuteronômio, ele diz outra coisa lá. Ele diz, olha, vai guardar o sábado, por quê? Porque Deus te libertou do Egito. E por quê, né? Então, porque você foi escravo lá, você vai sempre lembrar da libertação de Deus um dia por semana. Então, o motivo muda. Por quê? Porque o receptor do texto de Deuteronômio, ou talvez até o autor dele, agora entrou numa área picante, né? Ele está vendo um outro motivo naquele momento, que era muito importante falar da libertação de um povo escravizado. Por que será? Talvez porque ele estivesse debaixo de um império opressor. Talvez porque estivesse debaixo de outra coisa. Exato. Entendeu? Então, essas são as questões que estão postas no texto, que na própria Bíblia aparecem essas interpretações que olham para o passado. É por isso que você pega, por exemplo, um autor de Reis fala que foi Deus que instigou o coração de Davi para pecar, né, e para castigar o povo, porque ele queria castigar o povo. Né? E aí, quando chega em Crônicas, o autor de Crônicas diz, não, foi Satanás. Cara... É difícil isso. A gente tenta dar um jeito ali na sistemática para conciliar os dois textos, mas eles dizem duas coisas opostas. Por quê? Onde é que está a explicação disso? O lugar do autor. O lugar do autor. Claramente, Crônicas, ele tem características sacerdotais, né? Pós-exílicas. Pós-exílicas. Então, assim, inclusive, aí isso me traz, André, porque no cânon bíblico protestante, a gente tem ali os livros históricos, então ali está Reis, ali está Crônicas, né? E depois vem os profetas maiores e menores. A organização judaica, ela é diferente, né? Onde está Crônicas... Muito obrigado, porque agora trouxe de volta o nosso assunto original. Mas, na verdade, o nome desse vídeo ia ser outra coisa. Agora virou um papo com o André Heinck. Pronto, aí cabe qualquer coisa nesse vídeo aqui. Então, isso é uma coisa muito interessante, a maneira como você organiza um texto, ele também vai influenciar a tua própria leitura, né? Então, um exemplo disso, né, muito interessante, a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã, nós falávamos disso antes, né? Os livros são os mesmos, né? Se o cristão souber ler o hebraico, o Paulo sabe, eu não sei, ele vai poder ler tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã, que você vai ter o mesmo texto, certo? Mas a organização é diferente. Então, e isso importa? Pois é, ele vai dizer, não importa, chega no mesmo lugar. Não chega no mesmo lugar. Porque assim, quando a gente pega um livro sagrado inteiro, e isso o Paul Ricoeur nos diz isso também, nem tanto Paul Ricoeur, o Northrop Frye, que trabalha questões literárias da Bíblia, ele vai dizer o seguinte, você tem um livro, né, com capa, com início e fim. A Bíblia cristã tem 2 testamentos, certo? Então, o início dela é muito legal, porque ela tem o grande começo, é o começo é a criação, o começo de tudo. E o final dela é o final de todas as coisas, é o grande fim, é o Apocalipse, é o fim da história. Então, a Bíblia cristã tem um acabamento pleno e completo, certo? Agora, a Bíblia hebraica, ela tem um sentido um pouco diferente, porque ela é apenas o que nós chamamos de Antigo Testamento. Apenas o fato de você colocar o nome antigo já diz algo, né? Já diz algo, porque ele é equacionado em relação a outra coisa que vem depois, que é o novo. Então ele passa a ser lido e compreendido a partir de algo que acontece no novo. Então o que acontece? Nós já mudamos o nome, é outra coisa. A ordem também é outra, e aí eu precisaria até da ajuda do Paulo On, porque eu não sei em que momento acontece a diferença. Desconfio que seja na Septuaginta, tá? Mas apenas desconfio, eu não sei. Então o que acontece? O livro hebraico, que também é um livro, porque ele vai ter o início, a capa do início e a capa do fim, ele termina em 2 Crônicas. Presta atenção nisso aí agora. 2 Crônicas. 2 Crônicas termina com a destruição de Jerusalém, e eles estão no exílio, aguardando, né, que já menciona o Edito de Ciro, estão aguardando o retorno para a terra. Agora a gente precisa fazer um exercício histórico aqui.
tá? De fugir do anacronismo. Hoje existe um Israel lá. Mas durante 2000 anos de história, não existe terra de Israel. E durante 2000 anos de história, os judeus estão no exílio. Estão na diáspora, espalhados pelo mundo. Essa é a história do judaísmo. 2000 anos espalhados pelo mundo. E você tem um livro sagrado com início e fim, que termina com o quê? Com o povo aguardando a ordem de Ciro para retornar para a terra. Olha a centralidade da terra aí, que nem eu mencionei antes do camarada. A terra é o importante nessa história aqui. Né? Então, estão aguardando o quê? Estão aguardando algo acontecer para eles de novo serem reunidos como povo e estarem em uma terra habitando. Agora, como é que termina o Antigo Testamento cristão? Termina em Malaquias. O que o Malaquias aguarda? O que o povo está aguardando lá? Eles já estão na terra, mas eles estão aguardando a vinda, a volta de Deus, porque Deus não havia voltado para o templo. Estão aguardando a vinda do Messias, estão aguardando uma pessoa também, que é o mensageiro que vai preparar o caminho de outra pessoa, que é o Messias. Então, olha, então a Bíblia hebraica, ela aguarda a volta para a terra. A Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia cristã, aguarda a vinda de uma pessoa. Aí já mudou um monte de coisa. Na leitura, é claro que vocês sabem que vem depois o Esdras, que tem o retorno do exílio e tal, mas o fato de você se habituar a uma leitura capa a capa que termina nessa expectativa, para alguém que está vivendo num exílio, né, vivendo como um povo sem terra, tem outro significado. Né? Então, é isso que trata muito a hermenêutica filosófica, vamos dizer assim, é desses sentimentos e da maneira como você vai se apropriando de um texto. A gente sabe que a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela começa, e os discípulos de Jesus, e basicamente boa parte, a maior parte do ministério de Jesus é voltado para os próprios judeus. A igreja primitiva, ela é de judeus. Basicamente, quando Jesus ascende aos céus, a gente imagina que a maioria das pessoas que viu isso, enfim, até mesmo os 3.000 batizados da pregação de Pedro, é uma igreja que já tinha gentios, obviamente, mas a inserção dos gentios vai acontecer muito lenta, uns 20 anos. Muito lenta, vai demorar um pouquinho para acontecer, só lá em Atos capítulo 10, e ainda bem devagar e cheia de suspeitas. Mas como o evento Jesus, o evento Cristo, altera essa hermenêutica, essa interpretação? Por quê? Porque o Antigo Testamento, ou seja, as escrituras dos judeus, que são escrituras para eles até hoje, e é para nós também, só que a gente chama de Antigo Testamento, mas é o que a igreja primitiva tinha. E como é que a hermenêutica deles foi alterada pelo evento Cristo? Então, o evento Cristo é o evento determinante de toda a hermenêutica. Né? É completamente uma visão cristocêntrica que é baseada no quê? É da percepção de que o Messias veio. E ele cumpriu as escrituras. Então essa percepção vai mudar tudo. A leitura do Antigo Testamento passa a ser uma leitura inteiramente cristológica. Ou seja, eles vão perceber que, olha, Cristo cumpriu isso tudo. Então, a leitura do evento Cristo faz com que o entendimento das Escrituras ganhe a centralidade a partir de Jesus Cristo. Né? Então, o que acontece? E aí, eu estou usando o Antigo Testamento de novo anacronicamente, Confunde, dessas né? escrituras dessa Bíblia hebraica, que o termo Antigo Testamento, inclusive, vai surgir bem mais tarde. Então, as escrituras hebraicas, elas são lidas a partir de Jesus Cristo e compreendidas a partir dele. Né? E aí, o que acontece? Os fatos do passado passam a ser entendidos como tipos da realidade que eles estavam vivendo. O que quer dizer isso? O que é um tipo? É a tipologia. O que é o tipo? O tipo é um evento do passado, ou uma narrativa do passado, que é entendida como algo que tem o seu acontecimento histórico, que de fato aconteceu, mas ele não é a realidade última. Ele remete a outra coisa, do qual ele vai se realizar depois. Então, ele vai ter depois o antítipo, que é a realização do tipo. Então, o que acontece? O êxodo, a Páscoa hebraica. A Páscoa, ela é a saída do Egito, né? Que é a libertação da escravidão, etc., o sacrifício do cordeiro pascal, etc., que envolve toda uma narrativa da saída do Egito. Essa é a Páscoa. O que acontece no Novo Testamento? Eles vão se entender esta Páscoa como um tipo de outra coisa, que é o seu antítipo no quê? Na morte e ressurreição de Cristo na cruz, que acontece dentro da Páscoa. Então, a Páscoa, a partir de então, ela é ressignificada. Ela não é mais a saída do Egito.
É a libertação da escravidão do pecado por meio do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que é a realização da lei da Torá. Certo? Uhum. Essa é a hermenêutica cristã que forja, quase cuspindo o Bíblia aqui. É Covid. É. Loucura. Então, ela vai forjar todo o Novo Testamento, compreendendo que em Jesus Cristo se cumpriram as Escrituras, e aí todo o Antigo Testamento vai se tornando tipo do que viria depois. O N.T. Wright trabalha muito isso. Muito, muito. Então ele vai mostrar como o ministério de juízo é montado em cima da narrativa do Êxodo. Ele vai mostrar como, né, Jesus intencionalmente cumpre as expectativas do Êxodo e tudo mais. As profecias, por isso que o Novo Testamento o tempo todo diz assim, porque estava escrito, blá, blá, blá. Jesus fez aquilo porque estava escrito. Assim como Isaías falou, etc. Por quê? Porque todas as profecias são agora tipos do antítipo, a realização que é Jesus Cristo. Nossa, certo? Línguas Então, agora. Por isso, gente, que a gente quando fala assim, ó, que nós temos que a vista, que a nossa chave hermenêutica é Jesus Cristo, é isso que está se falando. Porque ele passa a ganhar sentido, porque o Novo Testamento fez isso. E essa é a leitura cristã. Muito bom. Bem, o André ele vai ministrar uma disciplina chamada Panorama do Antigo Testamento na Escola Bibotalk de Teologia. Vem ainda esse ano, em 2022. Então fique atento no nosso site, escolabibotalk.com.br, porque ele fez um panorama fantástico sobre o Antigo Testamento. Mas vai demorar um pouco. Antes ainda vem Cacau Marx com história da com espiritualidade. Então, mas o André vai voltar. André, para encerrar esse nosso papo... Tá, mas tu tem que ver o lado judaico ainda. O que aconteceu lá? Eu ia falar dos... Vamos pro lado judaico. Esquece a minha outra pergunta. Não, porque aí tem uma questão importante. Né? Bateria, aguenta aí, bateria. Os judeus têm uma percepção completamente distinta disso. Olha, cara, eu esqueci, mano, olha aí. Né? E a leitura deles da Bíblia hebraica, por que eles não encontram todos esses elementos lá? Por causa de Jesus. Porque eles, em primeiro lugar, não aceitam que Jesus Cristo seja o Messias. Pronto. Mudou a chave hermenêutica. Muda tudo. E onde é que está a chave hermenêutica dos judeus? Ela vem e aí que tá, né? Aí que tá. A gente tem muito dessa coisa assim, porque a Bíblia hebraica, etc., que o judeu nasce com a Bíblia na cabeça e tá o tempo todo na Bíblia. Mas é o que forja a identidade judaica não é tanto a Bíblia, é o Talmud. O Talmud. E não sou eu que estou dizendo, isso eu estou pegando Talmud para nós em português, né? Isso, Talmud. Então o Talmud, eu não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é um dos grandes especialistas no Talmud do judaísmo, né? O Stein, esqueci o nome dele, de novo, esqueço autores. Então o que acontece? Ele diz, não, o que forjou a nação judaica, o povo judeu e o judaísmo é o Talmud. O que é o Talmud? Talmud é uma espécie de comentário, e não é nem um comentário bíblico, é um comentário da Torá montado ao longo do tempo. Então você tem lá o quê? Começa com o quê? Com a Mishnah, do século III até o século V, quando a tradição oral... Isso depois de Cristo. Depois de Cristo. Quando a tradição oral, que afirma derivar de Moisés, ela interpreta a Torá, o Pentateuco. Então a Mishnah ela vai sendo fixada em texto daquilo que eles afirmam vir desde Moisés. Mas assim, né, aquela coisa. Ou seja, eles dialogam com o texto sagrado. Ele vai interpretando as partes da Torá e isso é a Mishnah. Então a Mishnah forma o corpo inicial. Depois o que acontece? Vão vindo autoridades rabínicas que vão comentando e fazendo glosas em cima da Mishnah. Olha, isso aqui pode estar errado, ou isso aqui lá na Torá talvez seja aqui. Eles vão fazendo correções no próprio texto bíblico, do que eles vão considerando que está em vácuo, não está, etc. Então, é uma tradição que vai até o século XIII, depois de Cristo, que vai montando esses textos paralelos ao redor da Mishnah, inclusive na página, assim, é interessante, que tem a Mishnah no meio, daí vai ter de um lado o comentário do Rabino tal, do outro lado o comentário tal, glosas tais embaixo. Então, é um texto todo recortado como se fosse comentário em cima de comentário em cima de comentário. Isso é o Talmud, né? Eu tô falando muito grosseiramente aqui. E tem gente que acha que o Talmud é do período interbíblico. Não, o Talmud é posterior, até o século XIII. Inclusive, como o Talmud é um convite à reflexão e ao debate, porque ele inclusive sustenta posições até contraditórias dentro do próprio Talmud, de opiniões de rabinos sobre determinado texto, ele tem uma tradição de debater o texto. Né? Ele não é aquela coisa que a gente imagina, não pode, é isso e aquilo e acabou. Não. Eles botam lado a lado as opiniões e vão por esse caminho ou aquele. Então ele vai montar toda uma tradição hermenêutica em cima da Mishnah, da tradição oral, que é em cima da Torá. A Torá é o cânone dentro do cânone. É ela que orienta tudo isso aí.
Então, eu já li isso, alguns estão me dizendo que é verdade ou não sei, mas que a tradição judaica de leitura da Bíblia ela é uma coisa da infância. As crianças leem a Bíblia. Depois, quando você vai estudar para valer, você vai para o Talmud. Mishnah e Talmud, você não fica na Bíblia. A Bíblia ela fica de lado. Ela não vai forjar tanto. Não é que nem aquela coisa assim que o evangélico tem, eu leio a Bíblia na meditação. Então, isso não é uma tradição judaica. Eles vão ler Talmud e outras coisas, e não tanto a Bíblia. Né? Então, claro, tem movimentos hoje, conforme me disseram, porque eu não conheço, né? De que há um movimento da busca da leitura da Bíblia de novo, lá no meio judaico e tal, mas ela, digamos assim, ela não tem a função que nós temos na meditação e tudo mais. Isso está em outro lugar, que é principalmente o Talmud, né? E principalmente o exegético, né? O estudo. Então, é o Talmud que forma essa tradição baseado na Torá. Por isso que essa grande centralidade na lei e tal. A figura do Messias ela vai ficar mais deslocada na expectativa escatológica do fim do tempo. Mas notem, ela não é a centralidade hermenêutica. É a Torá e a lei que é a centralidade hermenêutica, e não o Messias. E aí vai dar essa grande diferença que nós temos do cristianismo e do judaísmo. Né? Então, essa grande diferença hermenêutica que há entre eles, né? De interpretar completamente, de uma maneira totalmente distinta. E na minha opinião também tem o seguinte, né? Isso gera um grande problema para nós cristãos em si, porque a gente quando olha o povo judeu e Israel atual e tudo mais, nós imaginamos ele como um judeu do Antigo Testamento e ainda do jeito que nós achamos que deveria ser o judeu do Antigo Testamento. Eu falo o tempo todo aqui no Aqueles da Bíblia que a maneira como imaginamos o Israel antigo é totalmente equivocada. Porque nós imaginamos aquele judeu, ou aquele judaíta, ou israelita, como um evangélico de hoje. Né? Que com os mesmos princípios, os mesmos pensamentos e tal. E ele está anos-luz disso. Não é nada disso. Quer dizer, a nossa leitura do próprio povo da antiguidade é completamente imaginada, baseada em nós mesmos. E quando olhamos para o judeu de hoje, nós imaginamos ele apenas como uma espécie de evangélico que acredita nas mesmas coisas, apenas rejeita o Messias. E não. Né? A questão é muito mais complexa. Ele é muito diferente disso. Aí a gente, às vezes, vê situações até hilárias. Né? Por exemplo, você vê um judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, com aquela roupa toda, né? Toda preta, típico, né? E de repente ele puxa um cigarro e sai fumando. E dá um tilt no teu cérebro. Né? Porque, mas um crente não faz isso, então o judeu também não podia fazer, porque a Bíblia proíbe. Mas a Bíblia não proíbe. Não tem uma linha sobre isso. São hermenêuticas distintas, não estão nem aí para isso. Né? A maneira como o cristianismo trata, né, a homossexualidade e o judaísmo é distinta. É bem diferente, em vários níveis. E mais isso, os judeus eles tratam as questões gerais da vida e tudo mais de maneiras muito distintas, porque existem muitos judaísmos diferentes. E a grande massa dos judeus hoje sequer ela é religiosa. Né? Então, quer dizer, nós acabamos imaginando um povo de Israel e um povo judeu, a nossa imagem e semelhança, baseado na nossa hermenêutica. Na nossa escatologia. Na nossa que, escatologia. Aliás, também. É tema para um próximo podcast, um próximo vídeo, porque é o que o André tem pesquisado no doutorado dele, esse amor que o movimento evangélico protestante tem por Israel, né? Esse fascínio que nós temos pelos judeus e tal. E aí, como é que é isso? A gente vai deixar para o próximo vídeo, para um próximo podcast. Cara, obrigado. É isso aí. Ó, gente, se você ainda não adquiriu Aqueles da Bíblia, sério, uma obra fantástica, uma história de Israel, assim, de forma escrita de uma maneira bem gostosa de ler, com a pesquisa moderna, numa linguagem simples, mas não simplória, tá? Uma linguagem simples. Então, assim, não é um livro acadêmico sobre a história de Israel, mas é um livro que olha para a academia e quer te passar, ou seja, com base naquilo que tem de mais moderno na pesquisa sobre a história de Israel. Aliás, as coisas modernas é complicado falar porque a coisa anda rápido até, de certa forma, né? Então, mas quando ele pesquisou, né, era o que se tinha. Então, o André fez uma ótima pesquisa aqui. E, gente, lê isso aqui depois de ler os outros da Bíblia. Cara, você vai ter um panorama do povo de Deus na Bíblia Sagrada que é simplesmente fantástico. Então, fica aí o Aqueles da Bíblia. O link tá aqui na descrição deste vídeo. Obrigado, André. Tamo junto. E aguarde André na Escola Bibotalk de Teologia ainda em 2022.